Bem-vindo à aula da semana. Hoje nós vamos falar sobre cura interior, de um jeito que talvez você nunca ouviu falar. Eu sou Gerdeon Lana, eu sou terapeuta, teólogo e professor aqui da Academia Bíblica. Eu sou criador desse projeto que a gente vem seguindo semana a semana, trazendo para você conteúdos relevantes para a sua vida espiritual. Como eu sempre digo, o objetivo desse curso aqui é levar você à profundidade da palavra, para você aplicar no seu dia a dia e assim você vai amadurecer, evoluir e se fortalecer espiritualmente. O que eu quero aqui é te instigar a ler a palavra para vivê-la. E hoje nós vamos tratar a cura interior não como uma experiência emocional, vamos tratar ela como uma estrutura de alma. Quando a gente lê Gênesis 2:7, está escrito assim: Então formou o eterno Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se alma vivente. Tornou-se alma vivente. O homem, ele não tem só uma alma, ele é a alma vivente. Quando a gente fala de alma, a alma envolve o quê? Instinto, pensamento, emoção, decisão, consciência espiritual. Quando a alma está organizada, a nossa vida ela flui. Quando a alma está desorganizada, a nossa vida ou áreas da nossa vida começa a travar. Aqui que entra as batalhas espirituais. A gente vai aprofundar isso aqui dentro, você vai entender melhor o que acontece com o ser humano e suas áreas da vida. Se o homem ele é uma alma vivente, então a cura interior não é consertar uma parte invisível, é consertar o ser humano num todo. É reorganizar o ser humano por inteiro. Aqui entra, o que é por inteiro? Entra pensamentos, emoções, decisões, comportamentos. Lembra lá da aula da maturidade espiritual? É isso aqui. Porque você não tem uma alma desorganizada. Ela está desorganizada. E ela precisa se organizar. E a gente vai aprender isso aqui. Então, em Gênesis 2:7 ensina que o homem ele é uma unidade viva, formada do pó, animada pelo sopro divino, responsável por suas decisões, capaz de se elevar e se degradar-se. Então aqui, o que a gente aprende? Nós somos uma unidade viva, unidade. Alma e corpo tá junto. Não tem como separar. Se separar, a gente morre. E ela, o corpo e a alma estão juntos, são responsáveis pelas nossas decisões. Então tudo que a gente faz, toda escolha, toda ação, todo comportamento, todo hábito, toda decisão, a gente faz no mundo físico, mas a alma está junto. Então a alma ela é capaz de elevar-se, subir a níveis até o trono, mas também ela é capaz de degradar-se, cair, viver como se você não tivesse contato com o Criador. E você sabe muito bem o que eu estou falando. Existem pessoas que, infelizmente, vivem dessa forma, longe do seu Criador. E ali nós estamos falando de níveis de alma. Então, Paulo, nas suas cartas, 1 Coríntios 15:45, sempre anote, sempre vem assistir a aula com um caderninho e uma caneta. 1 Coríntios 15:45. Ele fala assim: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Então, ele confirma o que a gente acabou de ler em Gênesis 2:7. E o último Adão, espírito vivificante. Então aqui Paulo está citando Gênesis 2:7, mas ele faz um contraste. O primeiro Adão é uma alma vivente. O último Adão, o Messias, é o espírito que vivifica. O que Paulo está querendo dizer com isso? Ele não está negando Gênesis, ele não está
falando que aquilo ali foi feito diferente. Ele está aprofundando aquela palavra. Por quê? O que significa Adão, o primeiro Adão? Significa humanidade natural, nós, todos os seres humanos, vida biológica e consciência terrena. Adão foi criado para ser dono disso tudo aqui. O Messias já foi diferente. Ele representa a humanidade redimida, vida espiritual elevada e consciência renovada. Então, Paulo não divide o homem em partes desconectadas. Ele fala de níveis de existência. Ele não fala que a gente tem uma parte que a gente consegue mexer e a outra não, como se fosse um carro que você vai desmontando. A gente não tem como se desmontar. Nós somos unificados. E aí em Romanos 7, depois você lê todo o capítulo que você vai entender ali. Ali fala muito sobre o conflito interior. Romanos 7, do 22 ao 23, fala assim: tenho prazer na lei do Senhor, segundo o homem interior. Então ali ele fala de um homem interior. Ali ele fala de algo que nós temos internamente. Mas eu quero que você leia Romanos 7 todo, do primeiro ao último versículo, para você entender que ali fala muito desse conflito da cura interior, do pecado. Ali é exclusivamente falando sobre o pecado. Eu não vou trazer todo o capítulo aqui, senão essa aula vai ficar muito longa. Mas a gente vai desmiuçar ele em todo esse vídeo aqui, tá? Então ali ele fala: tenho prazer na lei do Senhor, segundo o homem interior. Mas vejo outra lei nos membros, na carne, no físico. Então Paulo ali ele está descrevendo um conflito interno. Ele não está falando de divisão de identidade. Ali ele está falando de tensão de governo, governo pessoal, você se autogovernar. Então ali confirma que o homem ele é uma unidade. Mas, dependendo das escolhas, comportamentos, hábitos, pensamento e ação, ele pode viver desalinhado. Desalinhado internamente. Desalinhado com a sua alma. Paulo não está dizendo, existe um Paulo bom, um Paulo ruim, eu tenho duas caras, duas personalidades. Ele não está falando isso. Ele está dizendo assim, eu sou um ser único, mas eu vivo tensões internas. E isso é muito importante da gente entender. Daqui a pouco você vai saber por quê. O ser humano, mais uma vez, ele é uma unidade, mas pode viver desalinhado. O que é esse desalinhamento? Quando a gente fala alma desalinhada, homem desalinhado, aqui entra o pecado. Gálatas 5, anota para você ler. Ali está dizendo como se elevar de alma e como se degradar na alma. Então esse desalinhamento ele vem dos pecados. O pecado ele faz a alma se perder, se desalinhar, se quebrar, se enfraquecer. E aí que entra essa restauração, essa cura interior. Quando a gente fala interior, é como se a gente colocasse assim, a cura da alma. Se a gente fosse desenhar o corpo e a alma, é como se a alma estivesse dentro da gente, interior. Então quando a gente fala interior é porque ela está dentro de nós, não fora. Então a carne, o corpo, essa parte física que a gente vive no mundo físico, ela está ligada com a alma que vive no mundo espiritual internamente do homem. Então ela e o corpo trabalham junto, um desalinha o outro. E a gente vai falar aqui sobre como isso acontece e como que a gente consegue reverter isso. Mas entenda que tudo está ligado a decisões, escolhas, pensamentos, comportamentos, palavras. Resumindo, pecado. Então, quando a gente acerta, quando a gente alinha a nossa vida
de acordo com a palavra, a nossa alma ela flui. A nossa alma ela se alinha à vontade do Criador. Caso contrário, é o que a gente tem falado aqui. Aí entra essa cura interior. Em Efésios 3,16, ele vai falar muito sobre como a gente vai mudar esse desalinhamento. Identificamos problemas. E aí? Como que a gente faz? Aonde está escrito sobre isso? Efésios 3,16. Que sejais fortalecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Perceba que aqui ele fala novamente do homem interior, que existe um homem interior. Efésios 3,16. Anota. O homem interior ele pode ser fortalecido. Então isso é bom. Até agora a gente entendeu que ele que ele cai, que ele se desalinha, que ele enfraquece. E agora em Efésios 3,16 fala que através do poder do Espírito Santo, o homem interior então começa na alma. A gente vai falar aqui sobre a parte psicossomática. Eu vou trazer isso para você porque, como terapeuta, eu posso falar sobre isso aqui. Então a gente vai falar de algumas doenças que não quer dizer que a pessoa pecou, ela adoece. Mas existem doenças que estão desalinhadas por causa do pecado da alma. Então a sua alma peca, enfraquece, o seu corpo ele é físico, ele pratica alguma coisa e essa prática traz reações negativas para o corpo. Feridas, machucados, doenças. Então, em Efésios fala que o homem interior ele pode ser fortalecido. Ele pode estar fraco. Existem momentos que a pessoa enfraquece, a pessoa cai, peca porque somos humanos, mas ele pode se fortalecer. Quando o homem interior ele está fraco, o que acontece? O impulso do pecado que nós temos domina, as emoções governam, o ego cresce, e a consciência perde a força. A gente vai falar sobre inconsciente, subconsciente e consciente. Você vai entender melhor essa estrutura aqui. Agora, voltando lá. Agora vamos para Romanos 12, 2. Aqui ele fala sobre a reorganização disso tudo. E aqui você vai lembrar das duas últimas aulas, quando a gente falou sobre mentalidade. Lembra quando a gente falou sobre coração e mente, que no hebraico, no original, chama lev. Mente e coração, no hebraico, tem a mesma palavra, lev. Então isso significa que as emoções e os pensamentos estão sempre ligados um no outro. Romanos 12, 2 fala sobre isso. Transformai-vos pela renovação da sua mente. Aqui está o processo de início, vamos dizer assim, da cura interior, que a gente vai aprofundar muito ainda aqui. Mas você percebe que a mente e o coração eles estão ligados. Quando a gente fala de emoção, sentimento, a gente está ligado ao coração. E muitas vezes, eu não sei você, mas dependendo da dor, da emoção, de uma perda, você sente uma dor física no peito. Angústia, você sente apertando o peito. E ela vem de coisas internas, não físicas, mas o seu físico somatiza. Por isso que é importante a gente entender essa parte da psique, da alma, que entra dentro da cura interior de uma forma diferente, mas o que você vai perceber que a sua mente, a sua alma e o seu corpo estão ligados e todos os três têm que estar alinhados para que você consiga ter uma vida mais plena, uma mente mais organizada, uma alma mais pura, um físico mais saudável. Tudo está alinhado. E essa renovação mental que Paulo fala aos Romanos, transformai-vos pela renovação da mente. Ela tem uma estrutura de entendimento que funciona assim. Renovação pela mente, ela faz uma transformação
existencial da vida do ser humano, que automaticamente ele muda suas práticas, as suas rotinas, os seus comportamentos. Aqui a gente fala de comportamentos, hábitos. E aí você reorganiza a sua alma. Prática externa para regular o interno. Você reparou que a mudança da alma, quando a gente fala de mudança, de ajuste, ela é feita pelo corpo, pela ação que a gente faz? Você percebeu até agora que a alma, apesar de ser algo do espiritual e não visível, mas você acredita, você sabe que existimos através dela, ela é atingida, ela é elevada, ela é alinhada, desalinhada pelas nossas ações no mundo físico. E o ajuste, se eu fosse falar resumidamente, qual é o ajuste? O que é uma cura interior? Claro que eu vou resumir aqui só para você entender. A cura interior é uma pessoa estar em pecado, desalinhado da vontade do eterno, e aí ele está mal. Ele conhece a palavra de Deus, ele começa a ler e aplicar no seu dia a dia. Ele vai começar a mudar a sua mente, seus comportamentos, as suas emoções, os seus sentimentos, os seus resultados. A sua alma vai melhorar, não vai? Ela não vai se elevar com essas mudanças? Vai. Ela vai estar alinhada e mais próxima cada dia mais do trono do Eterno. Porque você está se elevando através do quê? Essa elevação, ela está vindo através do seu comprometimento, da sua leitura, através do que você está cumprindo a vontade do Eterno. Então, tanto a queda quanto o se erguer na sua vida espiritual, tudo acontece aqui no mundo físico. Então, fica atento a isso. A gente vai falar muito sobre isso aqui, mas eu quero já antecipar esse insight aqui para você entender que tudo que acontece no mundo espiritual acontece no mundo físico e vice-versa. Apesar da gente não estar vendo o mundo espiritual, ele é mais real do que isso que você está enxergando aqui. Então, assim, como que a alma funciona? A alma, ela atua em 3 movimentos. Ela atua no pensamento, nas emoções e na ação. É o que a gente falou aqui agora. Se a gente ler Provérbios 23, 7, está escrito assim: como você imagina em sua alma, assim é. Salmos 42, 5. Por que está abatida, ó minha alma? Lembra que Davi falou isso numa perseguição? Ele sentiu no corpo esse cansaço, essa angústia, só que ele trouxe a alma. Tiago 1, 22 diz: sede praticantes da palavra. Então a alma pensa, a alma sente, a alma decide, a alma executa. Junto com quem? Com o corpo. Então quero trazer para você aqui agora exemplos simples de alma saudável para você identificar. Eu vou trazer um exemplo que é um exemplo mais fácil assim para todo mundo entender. Imagina que você acorda de manhã, faz o seu devocional, faz a sua oração, sentiu a presença do Eterno e aí você decidiu fazer algo por alguém hoje. Hoje eu vou fazer uma boa ação. Eu quero ajudar alguém, eu senti isso. Então quando você acorda, é o que isso? O instinto natural, o instinto normal. Aí você lê a palavra. Aí vem o pensamento e alinha a sua alma. Aí você ora e sente aquela presença. A emoção ela se organiza. E aí entra a decisão no mundo físico, fazer o bem a alguém. Aí a ação ela é praticada. E aí a gente lembra lá de Josué 1:8 quando fala meditar, guardar, praticar a palavra de Deus, a lei. Isso é uma alma estruturada. Isso é um alinhamento. Isso é maturidade espiritual. Isso é uma alma curada. Mas
quando a alma está desalinhada? Essa é a pergunta que eu já ouvi e eu acredito que muitas pessoas têm essa pergunta. Muita gente entende que a cura interior existe, a cura da alma existe, eu estou desalinhado. Mas como que isso tudo começou? Aonde que começou? Como que uma alma se desalinha? E aí você vai entender agora como isso acontece. Ela vai se desalinhando com o tempo, não é da noite para o dia. São traumas não tratados desde a infância, culpa escondida, pecado persistente que a pessoa larga, passa uma semana, ela volta, ela vai continuando, ela insiste naquele erro, amargura cultivada. Aqui entra muito a questão da terapia. Eu atendi muitas pessoas, se não a maioria delas, com amargura cultivada, com aquele sentimento de ódio de alguém. Então aqui entra também perdão não liberado, ansiedade crônica quando você não descansa. Eu fiz aqui, eu acredito que você tenha recebido uma aula terapêutica onde eu falei sobre a ansiedade, sobre a confiança. Quando você confia no Eterno, na palavra dele, eu trouxe muitas palavras ali. Ela te traz essa confiança e quando você confia, quando você ora, entrega e confia, essa ansiedade, esse medo, essa insegurança, ela diminui muito. Dá uma olhada aí para você assistir depois, tá? Mas é aqui que a alma ela começa a se desalinhar. Então são traumas não tratados, culpa de algo que você fez e fica guardando com você, você não pediu perdão, tá interna, ou um pecado que você comete ou está cometendo que você não tem força para largar, ou você larga um dia, daqui a uma semana volta, essa amargura que a gente falou, o perdão não liberado, isso eu estou criando um projeto sobre ansiedade e depressão, que é o mal do século, tudo dentro da palavra, vai ser algo terapêutico, né, que a gente está fazendo, de tantas pessoas que têm dificuldade em perdoar. E quando você não perdoa alguém, o mais prejudicado é a pessoa que guarda o rancor, não a que fez. Tudo que a gente faz aqui, a gente vai colher. Aqui é um plantio. Então aquela pessoa que o mal que ela fez, ela vai colher. Só que quando eu sempre falava nas minhas palestras que quando você tem ódio de alguém, é como se você estivesse tomando por dia um copinho de veneno. Todos os dias você vai lá, quando você lembra da pessoa, tem aquela raiva, aquele ódio, aquele desejo mortal que a pessoa aconteça algo mal com ela, porque ela te fez mal, você pega um copo de veneno e dá um golezinho. É isso que acontece com o seu corpo e sua alma. A maioria dos casos de doenças psicossomáticas, câncer, depois você pesquisa isso aí, estão ligados a rancor, a amargura, falta de perdão. Porque todo esse sentimento negativo que essas pessoas têm, guardam de outra pessoa, de outras pessoas, vai adoecendo ela, porque essa parte emocional que a gente vai falar um pouco mais aqui, ela vai adoecendo o corpo e adoece a alma. Entenda que a alma, ela entra em conflito interno. É o que acontece muitas vezes. E conflito interno, o que acontece? Gera tensão, gera medo, gera insegurança. E quando a pessoa está com tensão constante, gera um desgaste, gera uma angústia. E quando esse desgaste ele é prolongado, pode gerar o quê? Um sintoma, que com o tempo pode virar uma doença. Então, resumindo essa parte da psique, para você entender melhor, a mente humana ela pode ser compreendida
em uma estrutura de 3 partes. Então aqui eu vou trazer algo imaginário para você entender melhor essa parte da psique dentro da terapia, dentro da psicanálise. Porque você entendendo dessa forma, fica mais visual, você me ouvindo, você entender como que é dentro dessa estrutura que a gente tem. Imagina um iceberg, aquele blocão de gelo que fica lá no mar. Imagina ele. Você sabe que ele tem uma ponta acima da água, mas ele é profundo. Então a parte que aparece em cima da água, ela é o seu consciente. A parte que aparece logo abaixo, que você ainda meio que consegue visualizar se você estiver passando perto, é o seu subconsciente. E a parte bem profunda, onde ele encosta no chão lá, é o seu inconsciente. Agora a gente vai ligar isso a 3 forças internas. Aqui que está a explicação terapêutica. Então eu quero trazer para você e trago sempre a explicação bíblica na estrutura de alma, mas eu também preciso que você entenda que na sua psique existem partes que estão ligadas à sua parte física e à parte da alma. Então o instinto que nós temos é a parte inconsciente. Essa parte inconsciente é a parte mais profunda e automática da sua mente. É o solo, é a parte que está, vamos dizer que está lá no solo. Ela funciona sem você perceber. Só que dentro dela, ela guarda impulsos primitivos, desejos básicos, medos antigos, traumas não resolvidos, necessidades emocionais. Todo o registro que a gente tem desde quando a nossa mãe estava nos gerando na barriga, foi registrando tudo ali no inconsciente. A gente foi crescendo, foi registrando, fica dentro desse HD. É a parte mais escondida que nós temos. E ali dentro, tudo que está ali, ele não pede permissão, ele vai reagindo a tudo que vai acontecendo no consciente. Exemplo, se você sente uma raiva, antes mesmo de você pensar, ele já registra. Você sente ciúmes de vez em quando, sem você explicar. Já aconteceu de você sentir uma emoção, não tem nada acontecendo e de repente, nossa, me deu uma ansiedade agora, um estado de nervo, um nervosismo. É algo do seu inconsciente que está jogando para o consciente. E somatizou. Você sente um medo, uma ameaça. É algo que foi registrado lá, está registrado lá. Ou o local que você passou lembra alguma coisa que está registrado que você nem lembra mais. Uma música, ou um cheiro, ou uma pessoa que parece alguém que te fez mal. Conscientemente, você olhando, sentindo e vendo agora, não faz lembranças. Só que o seu inconsciente lembrou. E aí ele te faz ter aquela reação, aquela emoção, aquela percepção daquele registro. Isso vem do inconsciente. Isso vem desse registro que nós temos. Então isso tudo está registrado ali. Depois do inconsciente, essa parte do meio é a parte do consciente. A gente chama ele de ego. Ele é o perigo de tudo. Porque ele é a parte que decide. É o eu. Lembra que a gente fala, temos que matar o nosso eu, o nosso ego? É essa parte aqui. Aqui é quem você é. É a parte que pensa assim, o que que eu faço? Será que vale a pena fazer isso? Qual que é a consequência que eu vou ter se eu fizer isso? Ela escuta o impulso do inconsciente, o inconsciente está debaixo dela, e ela também escuta a voz do subconsciente, que está acima dela, ela está no meio. Só que é ele que decide.
É ele que decide. É essa parte que, que a gente tem que desenvolver. É a parte que a gente trabalha o amadurecimento, a maturidade, o equilíbrio. Então tá tudo ali. E a parte do subconsciente, qual parte que é essa? É aquela voz interna formada por valores, princípios, a nossa fé, aquilo que a gente acredita, a nossa educação, as nossas experiências. Então tá tudo ligado a esse subconsciente. E ela não está assim totalmente visível o tempo todo, ela não fica disponível para a gente usando ali, mas ela influencia as nossas decisões. Então toda decisão que a gente tem está dentro dessas partes. E é ela que vai ajudando ali. Isso é certo, isso é errado, isso não combina com quem você quer ser. Então é meio que ela é o equilíbrio mais forte. Ela é a parte mais profunda, ela é a parte mais racional, ela é a parte mais lógica, ela é a parte que vem trabalhando aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer ser e se tornar. Só que ela não é automática quanto o instinto. Ela não é aquela parte que ela faz sozinho. Eu vou dar um exemplo agora para você entender. Eu sei que isso aqui é muito cansativo, mas é preciso trazer isso aqui para você entender nível de alma. Cura interior é na alma, mas também na estrutura emocional e na estrutura física. Imagina uma situação prática. Você foi ofendido. O seu inconsciente, o seu instinto, ele já pensa assim: vou revidar agora, vou dar um soco nele, vou dar um tapa nele. O subconsciente, que é a parte moral, ele já vai falar assim: não, você não vai fazer isso. Isso não é correto fazer. Isso não está alinhado aos seus princípios. E o consciente fala assim: e aí, o que eu vou fazer? Bato ou não bato? Aqui que entra a maturidade espiritual. É quando o seu consciente aprende a governar o inconsciente, ouvindo a consciência moral. Então, o seu inconsciente, ele precisa ser governado pelo seu consciente. E aí, trazendo, voltando a Romanos 7, quando a gente fala o homem interior é justamente isso. Isso que a psicologia fala é o que Paulo falava. O homem interior é o quê? É a consciência que ele ama a lei. O homem interior, ele ama a lei. A lei nos membros que ele fala é o quê? São os impulsos inconscientes. Aquilo que eu não quero, eu faço. E aquilo que eu quero, eu não faço. Esse consciente e esse inconsciente se encontram aqui. E esse conflito, que a gente tem muitos conflitos, a gente já acorda com decisões. Será que eu escovo os dentes agora ou eu tomo café antes e escovo depois? Porque se eu escovar agora, olha o seu consciente e o inconsciente. Se eu escovar os dentes agora e tomar café, o gosto do café é diferente. Mas e se eu for para a mesa e encontrar a minha esposa com bafo? E aí? E aí o seu consciente fica aqui. E aí? Eu faço o que o seu subconsciente está falando ou inconsciente? Está entendendo que decisões a gente toma desde a hora que a gente abre o olho até a hora que a gente fecha? Esses conflitos são os centros das decisões e as tensões que a gente tem. Algumas coisas são mais que automáticas, mas a maioria não. A maioria das coisas a gente não faz no automático, a gente toma decisões. E muitas vezes as decisões que a gente toma, ela está alinhada, linkada ao subconsciente, que está alinhado ao nosso nível de alma. Quanto menor ele é, mais erros você vai cometer. Porque nós temos desejos, vontades, e a maioria desses desejos e vontades estão ligadas ao pecado. Estão ligadas ao pecado. E aí, se você está bem estruturado, bem alinhado de alma, bem alimentado, bem instruído,
você consegue escolher, tomar a decisão correta. Aqui que entra algo que eu sempre defendo, que alguns pecados, eu acredito que tenha ligação, algumas doenças, na verdade, têm ligação a alguns pecados. Não quer dizer que toda doença significa que aquele homem ou aquela mulher está em pecado. Não é isso. Você vai entender no desenvolver aqui desse raciocínio. A Bíblia ela não fala sobre isso. A Bíblia ela não ensina que toda doença é consequência do pecado pessoal. Ela não fala isso. Mas ela reconhece algo muito claro. O estado interior, o como você está, afeta o seu corpo, a parte física. Isso aqui não é misticismo, tá? Isso aqui é antropologia bíblica. Se você for estudar essa matéria, você vai entender. O homem, você já entendeu que ele é uma unidade. Então, o que eu faço na carne, a alma sente. O que eu faço na alma, a carne sente. Se você ler Provérbios 17, 22, está escrito assim: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Aqui não é uma metáfora espiritual apenas que Salomão escreveu. Secar os ossos aqui indica enfraquecimento real. Se você for analisar o texto, ele afirma assim: estado emocional prolongado. O que a gente pode dizer? Se você tem um estado emocional prolongado, ele vai influenciar na sua condição física. Se esse estado emocional ele é ruim, ele vai te trazer transtornos. Então, existem estados emocionais que a pessoa acorda, ela já levanta com aquele estado emocional ali, que te derruba a sua energia do seu dia. Você já começa o dia ruim. Um exemplo. A pessoa que já acorda, ela levanta, os pensamentos já tomam a mente dela de preocupação. Nossa, amanhã eu tenho que pagar o aluguel e eu não sei como é que eu vou fazer. O dia de hoje tem que ser diferente. Eu olhei minha agenda, até agora eu não tenho um cliente. Como que eu vou fazer? E ali, nesse sentimento, você já começa a remoer, comer unha, o seu estômago já começa a se mexer, já começa a sentir náuseas, a sua cabeça já começa a doer de preocupação, a sua mente já começa a ficar acelerada, o seu corpo já começa a ficar sem energia. Por quê? Porque você está num estado de alerta, que a gente chama de ansiedade, ligado ao medo. Porque você não sabe como que você vai resolver esse problema. E aí o seu dia já começa sem energia, sem esperança, com a mente acelerada, com ansiedade. Você não consegue comer direito, você não se alimenta bem. E você precisa ter uma mente equilibrada, um dia equilibrado para você fazer as coisas fluir e sair do automático, desse estado emocional ruim. E você não consegue. Aqui que entra o equilíbrio emocional, a inteligência emocional. Aqui que entra a parte terapêutica que eu sempre falo. Porque problemas todo mundo vai ter. Enquanto a gente estiver vivo nessa terra, a gente vai ter problema. Não existe uma vida plena onde a gente acorda e não tem nenhum tipo de problema. Não tem nenhum tipo de aflição. O Messias falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Esse bom ânimo que a gente tem que aprender a desenvolver. Isso é todos os dias. Isso entra confiança. Isso é prática da fé. Então, o que nós temos que aprender é esse equilíbrio interno. Porque problemas, angústias e aflição sempre vão existir. A gente tem que saber lidar com eles para que eles não engulam a gente.
E aí aqui fala isso. Justamente isso. Se a gente tem um estado emocional desse exemplo que eu falei prolongado, o dia todo, todos os dias, o que que a ansiedade faz? Ela liga um sinal de alerta no seu cérebro e começa a descarregar cortisol, adrenalina, químicas negativas no seu corpo, aonde você começa a engordar, aonde você começa a desenvolver problemas gástricos, de nervoso, aonde você começa a ter bruxismo, a ranger os dentes à noite, aonde você começa a perder o sono com insônia por causa da preocupação. Você está entendendo como que um estado emocional prolongado ele pode prejudicar o nosso corpo físico? Isso é um conceito básico de psicossomática. Isso é o que a gente está falando. Se a gente for lá para Salmos 32, 3, 4, fala assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O meu vigor se tornou em sequidão. Aqui temos uma estrutura clara. Primeiro, pecado não confessado. Ele calou, ele escondeu. Segundo, pressão interior constante. Ele guardava aquele pecado com ele e todos os dias a consciência dele vinha cobrar. Você fez isso. Você fez isso. Então ele tinha uma pressão interna constante. E aquilo foi tirando dele o vigor físico. Foi o que ele falou. Os seus ossos envelheceram e se tornaram sequidão. Ele ficou enrijecido. Ele ficou sem movimento. Ele ficou paralisado fisicamente. Aqui Davi não estava dizendo que contraiu uma doença específica. Ele não falou de doença específica. Ele está descrevendo um enfraquecimento físico causado por uma tensão moral prolongada, por causa de um pecado não dito, um pecado não confesso. Então aqui, isso é o quê? Isso é uma psicossomática acontecendo. Culpa crônica, estresse constante, desgaste emocional, desgaste físico, que é o que eu falei do exemplo da ansiedade, que a pessoa acorda todos os dias. Então a ansiedade, eu falo muito dela porque a maioria dos meus pacientes tem ansiedade. E a ansiedade, quando a gente vai ler Provérbios 12, 25, fala assim: a ansiedade no coração do homem o abate. Aí lembra do Levi, que a gente fala que coração e mente tem o mesmo significado? A gente pode trazer a ansiedade na mente do homem o abate. Ansiedade é excesso de futuro. São problemas que, na maioria das vezes, a gente cria na mente e eles nem existem, não vão existir. E são tudo para amanhã. Ansiedade no coração do homem o abate. O abate aqui significa enfraquecer mesmo. Enfraquecer, oprimir, adoecer, diminuir a energia. E a ansiedade prolongada, a gente sabe muito bem o que ela pode causar. O que ela causa fisicamente? Não sei se você já sentiu, mas eu sim. Tensão muscular, insônia, porque você fica preocupado, você não consegue dormir, taquicardia funcional, distúrbios digestivos. E a Bíblia descreve o princípio. Acabamos de ler aqui. Acabamos de ler. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala algumas coisas de psicossomática. Agora, quando a gente fala de amargura, eu vou trazer alguns exemplos aqui, os mais comuns, tá, de consultório, para você talvez linkar ou conhecer ou se identificar. E aí você consegue entender que a cura interior é tudo isso aqui que a gente está falando, tá? Se você não percebeu ainda, você já entrou num processo como se você estivesse fazendo uma terapia comigo. Ah, mas não é um curso de teologia? Isso aqui é curso de teologia ou terapia? O meu curso de teologia ele é estruturado para te ensinar, te envolver, te instigar a aplicar no seu dia a dia.
Então, toda essa estrutura aqui, ela é escrita e desenhada por mim para fazer com que você consiga aprender e se envolver e se curar. Então, dentro desse contexto, dentro dessa aula, dentro desse roteiro, dessa estrutura aqui, eu preciso que no final você tenha essa concepção e esses resultados. Então, não esqueça, vou fazer um adendo aqui agora. Quando finalizar essa aula, aqui embaixo, deixe o seu feedback dessa aula. Deixa uma mensagem do que você está aprendendo, do que você está construindo, como que está sendo esse curso para você. Por quê? Isso é importante para mim entender. Primeiro, se eu estou conseguindo realizar esse objetivo, que eu sempre falei e falo em todas as aulas, que esse curso é para instigar você a entender a Bíblia e praticar no seu dia a dia. Se estruturar, mudar, desenvolver, se elevar e ensinar outras pessoas. Mas primeiro a gente tem que estar bem. É a mesma coisa quando a gente traz aquele exemplo do avião. Você está num avião e de repente dá uma pane no avião e cai as máscaras de oxigênio em todas as cadeiras. E aí você quer ajudar todo mundo e você sai de cadeira em cadeira ajudando as pessoas a colocar as máscaras. Só que não é dessa forma. Primeiro você tem que colocar a sua máscara. Por quê? Ah, isso é egoísmo. Não. Se você quer ajudar as pessoas, você tem que estar bem para ajudar. Se você não coloca máscara e falta oxigênio, você morre daqui a pouco e não consegue ajudar quase ninguém, porque vai te faltar oxigênio. Agora, se você põe a sua máscara, você já está protegido, você já está com oxigênio e agora eu consigo ajudar o maior número de pessoas, porque eu estou preparado para isso. Então, esse curso é isso. Por isso que os primeiros módulos desse curso, se você reparar, talvez você já é teólogo, já fez algum curso de teologia, já fez alguma faculdade, curso livre, não sei. Você vai ver que a estrutura inicial desse curso, ela trabalha o desenvolvimento pessoal da alma. Você vai aprender sobre esses princípios. A gente falou de maturidade, discernimento, agora a gente está falando de cura interior, desenvolvimento de alma, e vai construindo isso. Tem muito caminho pela frente ainda, mas a gente tem que se autoconstruir, se conhecer, se desenvolver, se fortalecer. Aprender a aplicar, e aí a gente vai salvar as pessoas. Eu vejo muito isso, esse aqui eu vou falar porque tem muitos pastores aqui. Pastor, líder, professor, você que lidera grupos, tome muito cuidado com a sua saúde mental. Eu sei que a gente tem aquela ideia de salvar o mundo. Eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, eu não posso deixar de atender a todo mundo. Você tem que atender as pessoas e ajudar. Só que você tem que estar bem para fazer isso. Você tem que ser o primeiro a estar bem para fazer o outro estar bem. Lembra-se das máscaras no avião. Eu já atendi vários líderes espirituais doentes porque não deram conta. E aquele sentimento, muitas vezes, não é nem só a conta que ele não estava dando. É aquele sentimento de desprezo que um líder sente, principalmente o pastor, quando ele ajuda e a ovelha dá as costas para ele, troca de igreja, vai embora ou fala mal dele. E aí ele se sente inválido, ele se sente num estado emocional de o que eu fiz, aonde eu errei. E ali ele vai adoecendo. Toma muito cuidado com isso, tá? Toma muito cuidado com isso, porque eu já atendi muitos nesse estado, pessoas em depressão. Já vi muitos casos nos últimos anos de pastores, vocês já viram também, entrando em depressão e suicidando. Então isso é o quê? Nível de alma, energia física, essa energia que a gente tem de disposição, energia e disposição,
tudo desgaste emocional. Tudo dentro dessa parte terapêutica que eles não desenvolvem. A maioria não desenvolve. A maioria só se preocupa com teologia, só se preocupa com conhecimento. Não estou dizendo que isso aqui não é importante. Claro que tudo isso que a gente está fazendo, falando e ainda vai falar é importante. Só que a sua parte estrutural, emocional, também é importante. Quanto tempo você tem cuidado da sua mente? Alguma vez você já fez alguma terapia para entender seus traumas de infância? Aquilo que te moldou hoje, você tem essa forma de liderança que algumas vezes você se sente muito duro, ou muito fraco, ou muito inflexível, ou flexível, coisas que te incomodam. Nós não somos perfeitos, todos nós temos demandas para a gente entender e resolver, para a gente melhorar cada vez mais. Então, busque sim um profissional, um terapeuta que saiba cuidar da alma e do físico e do emocional. Porque esse tripé, alma, emocional e físico, você tem que cuidar. Você não pode ser uma pessoa sedentária, porque senão você pode adoecer. E aí como é que você vai cuidar das ovelhas? Você não pode ser uma pessoa com distúrbio emocional, com ansiedade, com estresse, com nervosismo, com traumas, com crenças limitantes, com bloqueios, porque o seu ministério não vai fluir porque você não está fluindo, você está travado. Então toma muito cuidado, busque orientação, busque ajuda. Buscar essa ajuda, essa orientação não é que você está doente, é para melhorar, é um desempenho, é uma melhora. Tá bom? Promete que vai cuidar? Você vai se cuidar? Então vamos continuar aqui então. Amargura. Amargura é um sentimento que está dentro da estrutura interna. Aí a gente vai lá em Hebreus 12, 15, que fala mais ou menos assim. Que nenhuma raiz de amargura brote em você. Paulo já sabia que esse sentimento era normal e ele falava, não deixe isso brotar dentro de você. Por quê? Porque dentro, brotar dentro, porque ali ele já estava falando que raiz é algo interno que cresce silenciosamente. Muitas vezes a gente não percebe essas demandas. E quando a pessoa ela tem uma amargura não tratada, ela gera ruminação mental, aquele pensamento que fica ali te atormentando, tensão emocional, aquela cobrança interna que a gente fica, cria uma ativação do sistema de alerta que a gente já falou aqui, que é a ansiedade. E isso, o que isso cria no nosso corpo? É aqui que essas demandas você vai identificando. Isso pode gerar dores tensionais, bruxismo, aquela pressão e dor nessa articulação, enxaqueca, dor de cabeça, fadiga crônica. E aí muita gente fala, isso é castigo divino? Não, isso é consequência da tensão emocional prolongada de um pecado. Aqui que entra o que eu estava querendo explicar. Amargura, sentimento ruim contra uma pessoa, é pecado? É. Amar o seu próximo. Então se você não ama, se você tem um sentimento contrário ao amor, é errado. E aí quando a gente tem um sentimento contrário, a gente tem emoções, pressões, cobranças internas que vão gerando reações físicas, fisiológicas. E a gente consegue identificar, olha, eu tô com isso aqui que ele falou, deixa eu fazer uma autoanálise. Olha só, já estou te explicando como que você vai fazer. Você vai lá e identificou algumas coisas. Eu estou sentindo muitas dores nas tensões, muscular, bruxismo, enxaqueca. Eu estou com uma dor de cabeça que eu tomo remédios e não passa. Uma fadiga crônica. Será que... Deixa eu puxar aqui. Eu estou com algum sentimento ruim contra alguém?
eu tô com alguma preocupação, eu tô com alguma demanda assim qual é a cobrança interna que eu tenho hoje, que eu não tô dando conta, que eu não tô conseguindo fazer, o que eu não fiz e tenho que fazer ainda? Qual pendência que eu tenho? Lembra-se que isso tudo é físico, tudo é físico. O emocional é só reação do físico. E aí você vai se investigando, autoanalisando e você vai descobrindo essas demandas. Aqui que entra essa parte da cura interior. E o que que não é? O que que não é cura interior? Cura interior não é autoajuda, não é negar uma dor. Falar, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não é dessa forma. Cura interior não é ficar repetindo frases positivas, pensamento positivo. Cura interior é um processo que demanda verdade, confronto, aqui que está a dor, alinhamento e reconstrução do ser humano, de dentro para fora. Aí que entra a cura interior, a questão da alma. E aonde que a gente começa? Como que a gente começa um processo de cura interior? Primeira coisa, você tem que identificar padrões. Carência aparece aonde? Todos nós temos carências. Quando a gente fala de carências, está ligado aos desejos que não foram supridos na nossa infância. Foram criando carências e a gente traz isso para a vida adulta. É inconsciente, está lá embaixo, a gente não entende muito bem, mas ele implica nos resultados que a gente tem hoje. Então, eu vou falar algumas carências aqui para você talvez se identificar e ir tratando elas de forma terapêutica. Tem a necessidade constante de validação, medo exagerado de ser rejeitado, explosões emocionais repetidas, ou controle excessivo de alguém ou de alguma coisa, procrastinação crônica, coisa que você não consegue fazer, você começa a fazer e para. Essas são umas das demandas que a gente mais identifica aqui. Aí a gente vai ler novamente Provérbios. Provérbios 25. Provérbios 20, versículo 5. Como as águas profundas são os propósitos os propósitos do coração. Como águas profundas são os propósitos do coração. Nem tudo é consciente e nem tudo é visível, igual você está vendo aqui. Muitas demandas, muitos comportamentos, muitas vontades, muitos hábitos, muitos pensamentos vêm atrelado a algo inconsciente, profundo e antigo na sua vida que você não consegue identificar de forma consciente, do jeito que a gente está conversando aqui. Aí que entra a parte terapêutica, a parte que o profissional ele vai te ajudando a aprofundar, aí vem os confrontos, aí vem as verdades, é onde que pode acontecer uma dor ou não, mas acontece a liberdade, a libertação emocional, é onde você vai se curando também emocionalmente. E o que acontece é que muitos não conseguem fazer isso, esse autoexame com clareza, sozinho. Não é por falta de inteligência, você ler um livro e conseguir fazer. Mas é porque existe o ego dentro de nós que o que ele faz? Quando você está buscando sozinho, ele vai te protegendo. Então o ego ele quer te defender. Ele não quer deixar que você encontre a raiz do problema que você tem, porque isso vai causar dor e ele tem que te proteger da dor. Então ele te defende, ele te protege, ele não vai deixar. Um terapeuta ele vai entender que você está travando e ele vai cavando mais com perguntas, com relaxamento, com técnicas. Agora a gente fazendo, eu não consigo fazer em mim. Eu sou terapeuta há mais de 15 anos,
tenho várias formações e não consigo fazer, porque tem hora que o meu racional, a minha mente, ela racionaliza tanto que eu não consigo afundar mais. Aí eu tenho que ir num amigo que eu tenho, ele é foi um dos meus professores, né? E aí ele sabe a hora que eu entro com razão e ele vai quebrando aquilo ali, vai aprofundando, porque toda essa demanda de atendimento que eu faço, algumas demandas eu meio que absorvo. E eu fico sentido. E eu fico querendo ajudar mais e eu sei que a pessoa não quer ajuda, ela não quer se aprofundar, ela não quer se curar e eu queria que ela enxergasse aquilo ali e eu vou ficando angustiado com aquilo. Então, existem demandas que eu preciso de ajuda. Então, o ego ele te defende, a mente racional ela te protege, o orgulho mascara, a dor que é inconsciente se esconde. Então, para nós é muito difícil a gente ver a própria estrutura emocional, a gente enxergar. Então, esse é o papel de um processo terapêutico. Então, quando você busca um processo terapêutico, o terapeuta ele vai te ajudar a identificar padrões ocultos, diferenciar pecados de trauma, porque muita gente mistura isso e são coisas diferentes, organizar pensamentos, alinhar suas emoções, reconstruir decisões. Então, quando a gente fala busque ajuda, muita gente fala, não, eu não sou fraco, eu posso resolver isso aqui. Eu não sou doente, eu não tenho problema de cabeça. Eu já ouvi muito isso. Então, são frases que são comuns de ouvir. Mas quando você busca ajuda, isso significa maturidade. É onde você está decidido ser melhor, melhorar, se curar para curar pessoas. Como que você vai liderar, ajudar pessoas, sendo que você sabe que vocês têm traumas ou bloqueios internos? Então aqui é onde entra o que você precisa fazer. Agora, eu quero passar para você, para a gente fechar essa aula aqui, para ela não ficar muito longa, eu vou passar para você uma rotina. Na verdade, é o que é que acontece quando você alimenta a sua alma. É um exemplo de rotina. Então, uma rotina, o que é uma rotina estruturada para alimentar a alma? É uma leitura consistente, diária, todos os dias. É uma oração consciente. Eu vou trazer uma aula só sobre oração aqui, para vocês entenderem melhor. Prática intencional. Então você leu, estudou, agora eu quero praticar o que eu aprendi. É uma prática com intenção ali. E disciplina. Com o passar do tempo, você fazendo isso, você tendo essa rotina, você vai aprender a ter domínio próprio, clareza mental, estabilidade emocional, maturidade espiritual. Você não vai aqui eliminar o ego, o eu. Você vai submetê-lo. Você vai expandir a sua maturidade e você vai diminuir o seu ego. Entendeu? Todo conhecimento, ele transforma, ele liberta. Perceba uma coisa. Todas as aulas que eu venho trazendo aqui, eu acredito que eu venha trazendo um conhecimento novo, uma prática nova, algo que muita gente não ouvia dessa forma, nessa estrutura, e estão aprendendo. Eu vejo isso aonde? Nos comentários que vocês deixam aqui embaixo das aulas. Por isso que é importante. Porque através desses comentários que eu vou identificando se eu estou atingindo o meu objetivo. Você começou essa aula aqui há uns minutos atrás e você provavelmente entrou nessa aula, provavelmente não, com certeza, com um certo nível de conhecimento. Você entrou com dúvidas, você entrou com alguns conceitos sobre cura interior. Talvez você entrou aqui com demandas de culpa mal resolvida, algum problema do que a gente falou ali, com alguma emoção ruim, negativa. E aí você me ouviu. E agora você sai daqui com uma estrutura,
clareza bíblica, com mais conhecimento, com entendimento da alma, talvez de uma forma diferente. Então você não é a mesma pessoa de quando você começou a aula. Entende que o conhecimento, quando ele entra, ele muda a estrutura? E quando a estrutura muda, a alma amadurece. Cura interior não é algo que deve ser deixado para lá. É algo que deve ser tratado, curado e deve ser falado na igreja, assim como a parte emocional. Se o ser humano ele é composto de alma, corpo, alma, emoção e corpo, por que não falar sobre esses temas na igreja? São temas importantes de ser falado na igreja. Por isso que muitas pessoas estão adoecendo dentro da igreja, muitas pessoas estão largando a igreja, muitas pessoas estão saindo das igrejas, trocando muito de igreja, porque nem ela sabe o que ela quer. Ela está com uma demanda tão ruim dentro dela que ela não vai ficar em lugar nenhum. O problema não é você, pastor, não é você, professor, não é você, líder, não é você, evangelista. O problema são as pessoas. Eu falo disso pelo consultório. Então existem pessoas que têm padrões emocionais, bloqueios e traumas que você não pode corrigir ela em nada. Você não pode usar um exemplo lá no sermão de uma correção que ela se dói lá no banco. Ele falou para mim, alguém contou para ele, a igreja é cheia de fofoqueiro, e sai. Eu estou falando de coisas que eu já ouvi, eu não estou inventando uma história aqui para você entender, são demandas. São demandas, por isso que o líder, o pastor, ele tem que ter essa capacidade, esse conhecimento, ou levar pessoas que tenha para falar sobre isso, para falar sobre a mente, para falar sobre a parte da alma, para falar sobre a parte física, porque a gente não tem essa estrutura tudo junto. Então a gente tem que aprender a como lidar com isso. De que a gente é feito, como que a gente é constituído, o que eu tenho aqui dentro que me faz ter tantos erros aqui fora, que me faz ter tanta dificuldade de errar menos, que me faz ter tanta dificuldade em ler a Bíblia, que não deixa com que eu me envolva na igreja, que me impede de orar mais, de ler mais, de buscar mais, de ter mais conhecimento. O que acontece aqui dentro? Por que algumas pessoas elas têm um desenvolvimento espiritual tão rápido e outras são paradas, bloqueadas, travadas? O que acontece? Qual que é a diferença? Isso tudo está dentro da estrutura emocional e a estrutura de alma. Então, cura interior não é algo que deve ser deixado de lado. É uma reorganização. Não é uma emoção descontrolada, é um alinhamento, é alinhar tudo isso. Alinhar a alma com o corpo, com a emoção. E quando a alma é restaurada, os pensamentos se purificam, a emoção se estabelece, decisões amadurecem, o corpo responde, o caráter floresce. Isso é maturidade espiritual real. E aí a igreja cresce, a comunidade se desenvolve. Então, quando a gente fala de cura interior, maturidade espiritual, entra tudo isso. A igreja ela tem que falar sobre isso. Os líderes têm que buscar se autoconhecer. Quando a gente fala de autoconhecimento, agora eu acho que você vai entender melhor. Quando a gente fala de autoconhecimento, terapia, entender quem é você, como que você funciona, desenvolver, ressignificar o passado de problemas de trauma, problemas de bloqueios emocionais, problemas de falta de permissão, que está tudo dentro dos seus temperamentos, comportamentos, traços de caráter. Agora você entende que tudo isso é real, tudo isso é bíblico, tudo isso influencia. Isso tudo que eu trago, que eu falo aqui, não é algo antibíblico, não é algo esotérico, é algo real, é algo que o ser humano tem. E ele precisa se desenvolver. E esse desenvolvimento, ele é responsabilidade sua. O seu desenvolvimento, a responsabilidade é sua. Eu não posso pegar o meu desenvolvimento e colocar dentro de você e você se desenvolver. Você tem que ter essa capacidade de buscar informações
de entender, computar e aplicar no seu dia a dia para se autodesenvolver. E aí você vai se elevar de alma, vai amadurecer espiritualmente e vai se curar cada dia mais. Entendido? Chegou até o final? Não esquece, não esquece. Se você está aqui no YouTube, clica aqui, já se inscreva no canal, deixa o joinha nesse vídeo e deixa um depoimento sobre esse vídeo, sobre esse aprendizado aqui, porque ele é importante para mim entender se eu consegui atingir o meu objetivo com essa aula ou não. Tá bom? Semana que vem a gente vai voltar aqui com mais uma aula. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Até semana que vem. Até a nossa próxima aula.